Bem-vindos ao nosso vídeo super legal sobre o urso pardo. Se você curte esses animais incríveis, está no lugar certo. Vamos explorar juntos tudo o que você precisa saber sobre esses gigantes da natureza. O urso pardo, Ursus arctos, pertence à família dos urcídeos e é um mamífero carnívoro. Ele possui a mais ampla distribuição geográfica entre todos os membros vivos de sua família. É considerado um dos maiores carnívoros terrestres da atualidade, sendo rivalizado em tamanho corporal apenas pelo seu parente próximo, o urso polar, que é menos variável em tamanho e geralmente maior. O urso pardo é composto por várias subespécies reconhecidas, muitas das quais são amplamente conhecidas em suas áreas de ocorrência. O urso pardo é uma espécie solitária, embora possa conviver pacificamente em momentos de abundância de alimentos. Durante o inverno, busca abrigos como covas e cavernas para entrar em um estado de letargia conhecido como hibernação, que pode durar até 7 meses. Durante esse período, sua temperatura corporal diminui ligeiramente, e sua respiração e batimentos cardíacos diminuem drasticamente. Além disso, ele não se alimenta, urina ou defeca durante a hibernação, subsistindo apenas com a energia de suas reservas de gordura acumuladas. O urso pardo tem uma expectativa de vida de 25 a 30 anos na natureza, embora o máximo registrado seja de 34 anos, e pode atingir uma altura que varia de 1,70 metros a 2,50 metros e chegar a cerca de 3 metros em posição vertical. O urso pardo é um animal omnívoro, o que significa que sua dieta inclui uma variedade de alimentos. Ele consome mariposas, larvas, frutas silvestres, mel, pequenos roedores e também pode caçar grandes animais, como cervos e alces. Em condições normais, os ursos pardos tendem a evitar a presença de seres humanos. No entanto, quando um urso pardo associa os humanos como fonte de alimento, seja por se alimentar de lixo ou por ser alimentado por turistas, ele pode se tornar um animal perigoso. Animais que desenvolvem hábitos alimentares dependentes da presença humana geralmente acabam sendo abatidos pelas autoridades competentes para garantir a segurança pública. A época de acasalamento do urso pardo ocorre de meados de maio a início de julho, com um deslocamento para mais tarde quanto mais ao norte os ursos são encontrados. Sendo monogâmicos seriados, os ursos pardos permanecem com o mesmo parceiro de alguns dias a algumas semanas. Fora desse período específico, os machos e fêmeas adultos não mostram interesse sexual um pelo outro. As fêmeas atingem a maturidade sexual entre 4 e 8 anos de idade, com uma idade média de maturidade sexual de 5,2 a 5,5 anos, enquanto os machos começam a se reproduzir cerca de um ano depois, em média, quando são grandes e fortes o suficiente para competir com outros machos pelos direitos de acasalamento. Os machos tentam se acasalar com o maior número possível de fêmeas, acasalando-se com 2 fêmeas em um período de 1 a 3 semanas. As fêmeas adultas do urso pardo também são namoradeiras, acasalando-se com até 4 machos durante o período de estro e potencialmente cruzando com 2 machos em um único dia. As fêmeas entram no cio, em média, a cada 3 ou 4 anos. As marcas de urina de uma fêmea no cio podem atrair vários machos pelo olfato. Testes de DNA de paternidade mostraram que irmãos de ninhada não compartilham o mesmo pai em até 29% das ninhadas. Machos dominantes podem tentar sequestrar uma fêmea durante todo o período de estro, que dura aproximadamente 2 semanas, mas geralmente não conseguem mantê-la durante todo esse tempo. A cópula é vigorosa e prolongada, podendo durar até 1 hora, embora o tempo médio seja de cerca de 23 a 24 minutos. Os machos não têm participação na criação dos filhotes, a responsabilidade pela criação recai inteiramente sobre as fêmeas. Por meio do processo de implantação retardada, o óvulo fertilizado de uma fêmea se divide e flutua livremente no útero por 6 meses. Durante o período de dormência de inverno, o feto se fixa na parede uterina. Os filhotes nascem 8 semanas depois, enquanto a mãe está dormindo. Se a mãe não ganhar peso suficiente para sobreviver durante o inverno enquanto está gestando, o embrião não se fixa e é reabsorvido pelo corpo. Há casos de ursos pardos com até 6 filhotes, embora o tamanho médio da ninhada seja de 1 a 3, sendo considerado incomum ter mais de 4. Existem registros de fêmeas que às vezes adotam filhotes abandonados ou até mesmo trocam ou sequestram filhotes quando emergem da hibernação. Uma fêmea maior pode tomar os filhotes de uma menor. Fêmeas mais velhas e maiores dentro de uma população tendem a ter ninhadas maiores.
O tamanho de uma ninhada também depende de fatores como localização geográfica e oferta de alimentos. Ao nascer, os filhotes são cegos, sem dentes e sem pelos, podendo pesar de 350 a 510 gramas, novamente de acordo com a idade e condição da mãe. Eles se alimentam do leite materno até a primavera ou mesmo o início do verão, dependendo das condições climáticas. Nessa época, os filhotes pesam de 7 a 9 kg e já se desenvolveram o suficiente para seguirem a mãe por longas distâncias e começarem a procurar por alimentos sólidos. Os filhotes dependem totalmente da mãe, formando um vínculo próximo. Durante essa fase de dependência, os filhotes aprendem, em vez de herdar por instinto desde o nascimento, técnicas de sobrevivência, como identificar os alimentos de maior valor nutricional e onde encontrá-los, como caçar, pescar e se defender, e onde construir uma toca. O aumento do tamanho do cérebro em grandes carnívoros tem sido positivamente associado a se uma espécie é solitária, como é o caso do urso pardo, ou cria sua prole em comunidade, sendo que as fêmeas de urso pardo possuem cérebros relativamente grandes e bem desenvolvidos, presumivelmente essenciais para o ensino de comportamentos. As fêmeas adultas do urso pardo também são namoradeiras, acasalando-se com até 4 machos durante o período de estro e potencialmente cruzando com 2 machos em um único dia. As fêmeas entram no cio, em média, a cada 3 ou 4 anos. As marcas de urina de uma fêmea no cio podem atrair vários machos pelo olfato. Testes de DNA de paternidade mostraram que irmãos de ninhada não compartilham o mesmo pai em até 29% das ninhadas. Machos dominantes podem tentar sequestrar uma fêmea durante todo o período de estro, que dura aproximadamente 2 semanas, mas geralmente não conseguem mantê-la durante todo esse tempo. A cópula é vigorosa e prolongada, podendo durar até 1 hora, embora o tempo médio seja de cerca de 23 a 24 minutos. Os machos não têm participação na criação dos filhotes, a responsabilidade pela criação recai inteiramente sobre as fêmeas. Por meio do processo de implantação retardada, o óvulo fertilizado de uma fêmea se divide e flutua livremente no útero por 6 meses. Durante o período de dormência de inverno, o feto se fixa na parede uterina. Os filhotes nascem 8 semanas depois, enquanto a mãe está dormindo. Se a mãe não ganhar peso suficiente para sobreviver durante o inverno enquanto está gestando, o embrião não se fixa e é reabsorvido pelo corpo. Há casos de ursos pardos com até 6 filhotes, embora o tamanho médio da ninhada seja de 1 a 3, sendo considerado incomum ter mais de 4. Existem registros de fêmeas que às vezes adotam filhotes abandonados ou até mesmo trocam ou sequestram filhotes quando emergem da hibernação. Uma fêmea maior pode tomar os filhotes de uma menor. Fêmeas mais velhas e maiores dentro de uma população tendem a ter ninhadas maiores. O tamanho de uma ninhada também depende de fatores como localização geográfica e oferta de alimentos. Ao nascer, os filhotes são cegos, sem dentes e sem pelos, podendo pesar de 350 a 510 gramas, novamente de acordo com a idade e condição da mãe. Eles se alimentam do leite materno até a primavera ou mesmo o início do verão, dependendo das condições climáticas. Nessa época, os filhotes pesam de 7 a 9 kg e já se desenvolveram o suficiente para seguirem a mãe por longas distâncias e começarem a procurar por alimentos sólidos. Os filhotes dependem totalmente da mãe, formando um vínculo próximo. Durante essa fase de dependência, os filhotes aprendem, em vez de herdar por instinto desde o nascimento, técnicas de sobrevivência, como identificar os alimentos de maior valor nutricional e onde encontrá-los, como caçar, pescar e se defender, e onde construir uma toca. O aumento do tamanho do cérebro em grandes carnívoros tem sido positivamente associado a se uma espécie é solitária, como é o caso do urso pardo, ou cria sua prole em comunidade, sendo que as fêmeas de urso pardo possuem cérebros relativamente grandes e bem desenvolvidos, presumivelmente essenciais para o ensino de comportamentos.